Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais uma rica oportunidade, mais um dia abençoado de poder aprender com as Escrituras de nosso Deus. Amém? Nós estaremos lendo Gálatas de número 6, olha que a palavra nos ensina. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes eu estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados, aqui Paulo, ele começa mais uma vez trazendo-nos essa palavra maravilhosa de ensino aos seus irmãos de Gálatas, dizendo: olha, irmãos, se alguém aí no meio de vocês forem surpreendidos por algum pecado, vocês têm que ser espirituais para com ele. Por quê? Vocês têm a missão, o compromisso de restaurar essa pessoa, não destruí-la. Então vocês têm que tratar com mansidão. Chame para perto, ame, traga a palavra de exortação com amor, com mansidão, explique para ele, abre o entendimento dele do que é que ele está cometendo e o que é que vai causar nele, E também, além de vocês restaurarem, cuidarem desses que estão pecando, vocês também têm que se cuidar para que vocês também não caiam nas mesmas tentações e sejam destruídos. Então ele está dizendo que nós temos que levar os fardos, pesados um dos outros, quer dizer, nós somos um corpo. Então a missão do corpo é cuidar um do outro, cuidar em oração, cuidar em conselho, cuidar em ajuda material, em todas as coisas, mas nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então ele está dizendo aqui, se alguém quer se considerar alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Pessoas que são altivas, pessoas que quando Deus começa a liberar coisas espirituais para ele quer se engrandecer, quer achar que é melhor ou superior que alguém, você pode ter certeza, meus irmãos, que ele vai cair. Por quê? Porque o cabeça do corpo é Cristo, não somos nós. Nós só somos instrumentos, só somos vasos sendo usados pelo nosso Senhor para atuar a obra dele aqui nessa terra. Amém? E ele está dizendo aqui, olha, cada um examine os seus próprios atos, quer dizer, nós temos condições de se examinar. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não condiz com a palavra? Será que eu estou tomando algum tipo de atitude que não é coerente para com Cristo e para com os meus irmãos? Então nós temos que se examinar todos os dias, para que não venha entrar nada de tipo de heresias, soberbas, nada disso pode entrar no nosso coração, porque isso são coisas que nos contaminam. Amém? Ele está dizendo, então, se eu me examinar e eu estiver puro de coração, aí eu posso orgulhar-se de si mesmo, de mim. Eu posso sentir orgulho de mim de estar conseguindo vencer as coisas pelo sangue de Jesus e não se comparando com ninguém. Eu sou melhor que aquele, falo melhor que aquele, prego melhor que aquele. Isso é errado, isso não pode existir no corpo de Cristo. Amém? E ele diz aqui, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Aqui ele está dizendo, onde naquele contexto eles repartiam os bens entre os irmãos, aqueles mais necessitados, eram supridos para aqueles que tinham mais.
Amém? E aqui ele diz, não se deixe enganar, pois de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também ele colherá. Meus amados, aqui ele dizendo a palavra traduzida para zomba é levantar o nariz, é assumir áreas importantes, amém? Nenhum homem pode com sucesso fazer pouco caso de Deus ou fugir dos seus decretos, né? Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E é imutável a lei da vida, né? O próprio Paulo diz lá em 2 Coríntios 9:6 para o pessoal lá de Coríntios, que para eles lembrarem, né? Ele fala assim, olha, lembre-se, aquele que semeia pouco também vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Isso aqui é em todas as áreas da vida, não quer dizer só na área material. Tudo que a gente semeia, o Senhor está sendo contabilizado e Ele com certeza vai nos abençoar mediante aquilo que nós fazemos para a sua obra, amém? Então, meus amados, aqui nesse sentido aqui de zombaria, no sentido da pessoa se ensoberbar, né? A pessoa começar a ganhar alguma coisa a mais, seja no que for, e ela querer ali sair fora da palavra de Deus, amém? Fazer pouco caso do que Deus ordena nos seus decretos, amém? Então ele diz assim também, aqui embaixo, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, né? Do Espírito colherá a vida eterna. Quer dizer, do próprio Senhor o retorno para nossas vidas. Aquele que está semeando para o Espírito de Deus, que é uma boa conduta, que é viver em vida de santidade, devoção a Deus, livrar-se dos pecados, né? Andar em caminhos retos, ter um coração puro perante Deus, se afastar do mal, não sentar à roda dos escarnecedores. São tantas coisas que nós temos que estar nos privando, meus amados, para que nós estejamos sempre dentro desta promessa, sempre dentro do caminho do Espírito de Deus. Então aquele que semeia para o Espírito, aquele que faz a vontade do Espírito, que é o Espírito de Deus, esse sim vai colher vida, e não só vida comum, mas vida eterna. Amém? Então ele fala claramente aqui, meus amados, né, que um cristão que é egoísta ali, que semeia para a sua própria carne, semeia só para os seus desejos carnais, para o teu ego, né, gastando todos os seus recursos para gratificação de seus próprios desejos pessoais, essa pessoa só pode esperar o quê? Ceifar a corrupção. Ela vai ceifar a corrupção porque ela está semeando na carne, e a carne é destrutiva. Então, aquilo que poderia ter produzido recompensa pelo investimento no trabalho do Senhor, não resultará em nada, mais do que uma massa deteriorada ali, né? Uma perda completa em termos de eternidade. Por outro lado, correspondendo ao Espírito de Deus, como nós estamos falando aqui, né, que é o amor, é a bondade, e participando alegremente aqui na expansão do Evangelho, com o sustento dos obreiros cristãos, de todos os homens e mulheres que trabalham para a obra de Deus e dependem da obra de Deus, os crentes, né, estarão ali aumentando os lucros ao capital da vida eterna. Não é, a nossa maior pátria não é aqui nessa terra, a nossa maior recompensa, o bema, não é nessa terra, é naquilo que já está preparado nos esperando, nos aguardando para aquele grande dia, a revelação do nosso Senhor, amém? Então essa passagem da margem, né, é uma aplicação mais ampla de acordo com o caráter proverbial ali da declaração do versículo 7, mas a carne e o Espírito são, né, era, primeiro lugar, aplicados ao crente. Então, de acordo com o contexto aqui imediato, meus amados. Então, o assunto específico aqui da contribuição leva naturalmente ao exame do tema mais generalizado ali, da prática do bem, né? E que por implicação é uma sementeira. A pessoa pode esmorecer-se e esperar ver a colheita imediatamente. As coisas de Deus não é instantâneo. Tudo existe um processo. Tem muitas pessoas que se enganam, vai na casa do Senhor, né, de ficar uma semana na casa de Deus, fala assim, agora eu quero a minha recompensa. Eu vim para a igreja, agora eu quero, né, ser abençoado. E a pessoa quer pular etapas, quer pular processos, e a pessoa vai ser frustrada, porque para Deus, meus amados, em Deus, tudo existe um processo. Deus abençoa os teus filhos? E muito, muito. Mas tem processo. Então não podemos pular processo. Para o inimigo você vai, né? O inimigo ele faz algo muito atrativo, né? Olha, vem aqui que eu vou te prosperar, aqui eu vou te dar tudo. E as pessoas realmente caem no engano, que é o engano do mundo, e realmente Satanás prospera essas pessoas. Porém, o fim delas é a destruição. Porém, com Deus, a gente passamos por processos, libertações, transformações, porque o que Deus mais preza em nós, meus amados, é a nossa salvação, é o nosso coração. Deus quer salvar o homem, não enriquecer o homem, porque a grande riqueza do homem não está aqui, está lá, né, naquilo que há por vir. Então, meus amados, aqui a gente tem o total discernimento de tudo que o Senhor está dizendo, amém? Então ele fala assim, olha, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família da fé, né? Duas esferas aqui da beneficência cristã foram sugeridas, né? A todos e aos da família da fé. O último grupo aqui é a obrigação especial, principalmente dos filhos de Deus. Se alguém negligenciar o cuidado dos seus, que é os crentes, que né, são a família de Deus, ele é pior do que um incrédulo. 1 Timóteo, ele diz isso, meus amados. Então, você vê, olha só a gravidade que é. Né? Nós temos a obrigação de cuidar uns dos outros. Então 1 Timóteo 5,8 ele diz assim, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente, quer dizer, é pior do que aquele que não acredita em nada, aquele ateu que não acredita em Deus, aquele que conhece e não cumpre, é pior do que aquele que não conhece, amém? Então o evangelho praticado aqui em separação do mundo, meus amados, que ele diz aqui do 11 ao 15, Paulo usa essa seção final aqui para sublinhar, né, alguns dos destaques dados nessa epístola como um todo, acentuando, né, a centralidade ali da eficiência da cruz, a divisão que cria entre os crentes e os homens do mundo, os ímpios, os incrédulos, né, e com letras grandes, ele está enfatizando, ele fala assim, olha, com letras grandes do meu punho, eu estou exortando vocês, eu estou ensinando vocês. O apóstolo está se referindo ao tamanho de sua letra, quando tomou, né, a pena da mão ali do escriba e escreveu ele mesmo as palavras finais, por amor de uma eficácia maior. Ele retoma aqui o assunto da circuncisão e expõe os motivos daqueles que estavam perturbando os seus leitores. O único reino da vida que eles conheciam ali, uma vez que não andavam no Espírito, né, que ele diz assim, esses vos constrange, neste caso procuram forçar, né, pressão estava sendo exercida, destacando a circuncisão e impondo aos gentios, aos judaizantes que esperavam escapar à ira dos judeus incrédulos contra eles por terem ali esposado a causa de Cristo. Tinham medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, estavam fugindo, né? Homens desse tipo são chamados de a circuncisão, né? O partido da circuncisão. A gente vê lá em Filipenses 3:2 isso. Então ele diz assim, ó, tendo examinado o verdadeiro motivo dos judaizantes, Paulo revela agora seu motivo professo, né, que era o zelo pela lei. Tomavam um único item, uma questão externa lá por sinal e faziam representar a observância da lei como um todo. Eles esperavam ganhar crédito, trazendo aos gentios e colocando sobre a lei como um sistema, forçando-os a aceitarem a circuncisão. Eles se gloriavam nesse sinal da carne de seus convertidos. Então eles não estavam querendo viver o evangelho de Cristo, estavam querendo viver o evangelho da lei de Moisés, aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha resumido tudo. Então Paulo se negou a gloriar-se na circuncisão ou em qualquer outra coisa que não fosse na cruz, pela qual o mundo e todas as suas motivações covardes foram banidas, crucificadas com ele, inteiramente separados do seu modo de pensar e o seu modo de vida. Paulo não dava importância, ao conforto e à reputação como os judaizantes. Então, por que o apóstolo aqui despreza a circuncisão? Porque ela foi transformada em uma cerimônia, Foi transformada em um ato simbólico, não tinha mais valor, O mundo, quando vista a luz da crucificação, essas coisas ficam tudo para trás, O que ali malmente importa, ele declara, é a nova vida que vem através de estarmos em Cristo Jesus. Não importa mais as leis mosaicas, essas coisas religiosas, vamos se dizer, essas coisas simbólicas. Agora o que importa é a cruz. Agora é o que Jesus fez por nós. Isso resulta o quê? Numa nova criatura, antes de Cristo, depois de Cristo, o velho homem e o novo homem, a velha aliança e a nova aliança. Então, se você parar para pensar, se você começar a ler as Escrituras e ter esse discernimento, meus amados, você vai entender que tudo está em Cristo. Todas as coisas estão na aliança que foi através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então, meus amados, aqui só para vocês entenderem, isso é os ensinamentos que Paulo estava trazendo. Ele diz assim para finalizar, quanto a mim, que eu jamais me glorie. Meus amados, o que Deus for te dar, o que você alcançar com Deus, seja espiritual, seja material, seja conjugal, independente do que Deus te dê, nunca se glorie sobre estas coisas, porque a glória pertence só a Deus. A humildade tem que reinar pro resto de nossas vidas. Enquanto a gente durar aqui nessa terra, sejamos humildes, porque se não fosse pela cruz, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo inteiro, meus amados, o mundo inteiro não teria vida, não teria esperança. Então a glória pertence a Jesus Cristo. Nós, seres humanos, meramente mortais, todos nós fomos crucificados também ali com Cristo, o velho homem, amém? Agora tudo se fez novo, agora nós nascemos e nos revestimos de Jesus Cristo. Todo aquele que desce as águas e
e sobe das águas é uma nova pessoa. Né? Entrou na aliança eterna, entrou na aliança incorruptível. A primeira aliança foi destruída ali com Adão e Eva. Agora Jesus Cristo trouxe a nova aliança através do teu sangue, e essa aliança ela é eterna. E todos, meus amados, todos que entrarem nela serão salvos, serão transformados e receberão o grande galardão. Amém? Então ele está dizendo aqui, finalizando, paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme o quê? As regras do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Amém? Sem mais que ninguém me perturbe, mas depois trago o meu corpo às marcas de Jesus. Ele é um guerreiro do Senhor, ele é um homem que é fiel a Deus, que caminha segundo os padrões de Deus. Amém? Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Graças a Deus.